Sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias e hoje aqui com mais dois convidados super especiais. Lembrando que sempre nós trazemos aqui pessoas de conteúdo, de valor, de relevância para trazer para você sempre a melhor informação sobre cada tema que nós escolhemos aqui no nosso podcast. E hoje o nosso professor da casa, o grande mestre da química, professor Hugo Peixoto aqui com a gente, que vai falar sobre química ambiental, juntamente com o João Pedro, tá? O doutor João Pedro aqui, advogado, mestrando em Planejamento e Políticas Públicas pela UES, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, secretário-geral da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará. E o título mais importante é filho de Marcos Gugel, mais conhecido como meu pai. Ou seja, né? Meu irmão. Pronto. João, e aí, cara, tudo bom contigo? Tudo tranquilo, né, professor João Paulo? Queria agradecer aqui o espaço, muito feliz de estar aqui na presença de ilustres mestres, professor João Paulo, professor Hugo, aqui nesse podcast do Colégio Antares. Dizer da satisfação, espero que seja um excelente debate, que a gente possa esclarecer as dúvidas dos alunos e tratar sobre temas tão importantes relativos ao meio ambiente. Com certeza será. Hugo, e aí, como é que você está, meu amigo? Cara, mais uma vez, muito feliz em participar desse momento, desse podcast, ainda mais com a presença do João Pedro, para poder agraciar e incrementar cada vez mais o conhecimento e trabalhando um pouquinho também com a questão do meio ambiente, né? Fazer uma distinçãozinha fundamental entre química ambiental e química verde, que são os conceitos que inclusive no Enem já apareceram e que muita gente acaba se sentindo inseguro porque não vê que fala a palavra verde, já sai logo pensando que é tudo associado a meio ambiente, né? E aí a gente vai também tocar nesse assunto para poder dar uma base e aí evitar qualquer problema de conflito de ideias na hora de interpretar a questão. Com certeza, a gente sabe que isso é um tema vasto, rico, importantíssimo, porque não envolve só as questões do Enem, o mundo está passando por uma consciência ambiental. Tem horas que a consciência é porque você percebe a importância, tem horas que é porque você percebe a catástrofe que vem se avizinhando por aí, né, João? Quer começar falando disso? Como é que você vê aí essa questão hoje do meio ambiente em geral? Porque o João Pedro, para quem não sabe, ele começou, né, tem uma história engraçada, ele fez uma feira de ciências, eu ajudei a fazer, ele não está aqui por ser meu irmão, pela extrema competência que ele tem, militante, representou o Brasil na Rio Mais 20, né, um cara que desde criança foi fazer um trabalho na escola, que eu estava falando aqui, e aí eu dei uma orientação sobre o meio ambiente, qual o tema que eu faço, acho que era a época do Al Gore, né, que estava em ascensão, ele falar sobre meio ambiente, aquele filme A Verdade Inconveniente, e daí o cara se apaixonou e saiu defendendo o Brasil, chegou a patamares que eu nem imaginava. Se você colocar o nome dele aí no Google, vai ter várias entrevistas, participações, então me fala aí, de lá pra cá, o que é que mudou? João Pedro mais 10 aí, nos últimos 10 anos, como é que você está vendo a questão ambiental? João Paulo, eu arrisco dizer que é quase o João Pedro mais 20, viu? Que é quase mais 20 já, né? É quase mais 20, mas com muita satisfação e até nostálgico, né? O espaço que nós estamos vivendo, né? Você já preparou bem. Eu comecei o meu espaço de militância ambiental na escola, né? João Paulo foi meu grande inspirador, né? Eu digo isso em todo lugar. Precisava fazer um trabalho para a Feira de Ciências e aí João Paulo me sugeriu: João Pedro, fala um pouco sobre aquecimento global. E é uma época muito curiosa, João Paulo, porque o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC... Famoso, né? IPCC, né? O famoso IPCC. A sigla é em inglês, mas a gente chama no Brasil de painel intergovernamental de mudanças climáticas. Tinha lançado um relatório falando sobre os riscos da mudança do clima, né? Ou seja, quais seriam os impactos dessa mudança na temperatura global, né? Então, já era anunciado o degelo das calotas polares, já era anunciada a provável extinção de espécies. Então tudo isso foi tratado naquela época já com muito cuidado pelos ambientalistas, né? E se nós formos fazer um diagnóstico muito frio e muito preciso sobre a situação ambiental no mundo todo, nós podemos dizer que ela ainda é alarmante, ela ainda é preocupante e nós precisamos sim de profissionais engajados, de empresas engajadas, de governos engajados no combate aos efeitos danosos das mudanças climáticas e aos absurdos, né, aos abusos que o meio ambiente tem sofrido, infelizmente ainda em pleno século XXI, em pleno 2022. Só para você ter ideia, João Paulo, quando nós falamos de direitos humanos e de lá para cá, né, eu posso comentar isso e falo dessa trajetória com muito orgulho, né?
saí tão somente da militância, me informei em direito e hoje atuo tanto na advocacia ambiental quanto na advocacia animalista, né, que são ramos relativamente novos na advocacia, mas a gente tenta fazer algo em prol daqueles que nem falam, né? A natureza não fala, mas a gente precisa agir em prol dela. Ela não fala, mas responde de uma maneira muitas vezes catastrófica. Os, entre aspas, atos dela gritam, não falam, né? Exato. E é engraçado, professor, engraçado não, é alarmante, né? É curioso, né? Se a gente for usar bem a expressão. Nós estamos agora falando não só em refugiados como os direitos humanos tratavam, mas hoje já existe a categoria de refugiados climáticos, né? Então são aquelas pessoas que vão até outros países em virtude dos efeitos que as mudanças climáticas já aplicaram aos seus lares, aos seus ambientes, porque foram devastados, né? Então essa é a realidade recorrente e é um pouco do que a gente precisa tratar para conter esses avanços e entender que nós não temos planeta B, a gente só tem um planeta, né? Às vezes até parece que as pessoas estão buscando esse planeta B de alguma maneira. Sim, sim. João Pedro, e assim, aproveitando o que tu comentou agora, por exemplo, semana passada, eu acho que há 10 dias no máximo, estava se falando muito sobre a questão da onda de calor dos Estados Unidos, né? Acho que naquele estágio em que se chegou, ninguém imaginou. Acho que só naqueles filmes, O Dia Depois de Amanhã, né, que você via cenas desse tipo, gerando uma situação, ou passando a imagem de uma situação futura, como consequência das atitudes do momento lá. E hoje você chega a esse quadro de ilhas de calor, de pessoas morrerem e tudo. Os Estados Unidos, eu acredito que sejam, não só pela questão econômica e tudo mais, mas um foco para esses tais refugiados, né? E aí quando você vê um caso como esse, você fica assim, como você falou, qual será então a minha opção, né? Se eu vivo num local onde eu preciso de um refúgio climático por toda a situação que o meio ambiente me causa no meu local de origem, e eu penso nas hipóteses que eu possa ter, eu vou pensar na questão de distância de onde eu estou na minha origem e tudo mais. Então, quando eu vejo uma notícia como a questão do aquecimento que houve, a onda de calor que houve nos Estados Unidos, que chegou a levar pessoas à morte, né? Um absurdo mesmo de temperaturas absurdas, né? Inimagináveis. E você... Ainda mais quando você fala de um ambiente que a gente tem muito na memória, que é frio. Sim, sim. A Europa, de maneira geral... que tem as estações do ano muito bem definidas, né? Muito bem definidas. E apesar de que, né, a gente sabe que assim, é um tanto quanto alarmante, porque na Europa, as estações, como você está dizendo, são bem definidas. O calor, o verão de lá é quente, e é um quente interessante, eu digo isso por ter passado esse período, passei alguns verões, assim, no sentido que eu estava morando lá. Cara, 26 graus em Londres equivale a uns 40 aqui pra gente. Por que você está falando dessa equivalência? Porque, primeiro que todas as casas são preparadas para o frio, né? Com paredes mais grossas, com revestimento, com vidro duro, isolamento, com piso de carpete, com aquecimento no piso. Você não vê uma casa com ar-condicionado, como nós temos aqui nesse estúdio, por exemplo, agora. E quando chega realmente essa época do verão, é alarmante. As pessoas... Aí o governo autoriza, né? Se você trabalhar de bermuda, as mulheres com roupas mais leves, fica gente com água na porta do metrô, né? Obrigando você a pegar água para você não passar mal lá dentro, porque o metrô tem vários níveis, né? A Europa, de maneira geral, se usa muito o metrô. Então, assim, toda a infraestrutura ela sofre um impacto nessa época. Agora, se 26 equivale a 40, se você fizer uma regrinha de 3 aí, né? Imagina os 40 graus na Europa, onde realmente, como o Hugo está dizendo, gente que morreu. E gente que não tem o menor convívio com calor. Houveram casos na França, onde os mais velhos fechavam as janelas para fazer com que o calor não entrasse. Eles acham que é mais ou menos como o frio. Qualquer cearense sabe que fez calor, a gente abre a porta, abre a janela, deixa ventilar. E eles fecharam tudo e morreram cozidos, digamos assim. Uma estufa. Uma estufa. Literalmente. Então a Europa não está pronta para isso. Eu acho curioso, João Paulo, que você falou, e pegando um pouquinho da fala do professor Hugo, o termo mais correto, né, realmente aplicado, e isso tem gerado alguns questionamentos, mas não é necessariamente aquecimento global. Fala-se muito em mudanças climáticas, porque, veja bem, o que nós temos é uma mudança de temperatura global na Terra, né? Global. Então, essa mudança da temperatura global, ela em alguns lugares significa que vai ficar mais quente, e em alguns lugares significa que vai ficar mais frio. Mas o que nós temos, o que se aproxima de algo consensual, é que essas populações, muitas das vezes, não estão preparadas para essa mudança drástica no clima, né?
não só as populações, mas Nem também... para cima, nem para baixo, né? Nem para cima, nem para baixo, né? Porque se a gente tivesse uma E onda vai de desde frio em vestimenta, Fortaleza, por exemplo... As próprias roupas. É. Se a gente tiver uma onda de frio aqui, é todo mundo correndo doido atrás das lojas de roupa de frio, que hoje, quando a gente passa em frente a alguém, diz assim, e tem mercado para eles? Né? É verdade. E assim, essas mudanças, que eu estou aqui com a notícia, né, pegando aqui algumas notícias importantes, falando, por exemplo, sobre na França, ó, a operação das usinas nucleares que geram 70% da energia teve de ser reduzida por falta de água para resfriar os reatores. Então, enquanto que no Brasil a falta de água leva a gente a ter que utilizar os reatores, né, para energia mais cara lá, no Brasil se liga esporadicamente por conta da nossa riqueza hídrica no Brasil. Na Europa nós estamos tendo o quê? A produção de energia já depende das usinas nucleares de qualquer maneira, mas não tem água para resfriar. Então isso pode gerar acidentes de ordem nuclear. Aqui está falando também nessa notícia que na França também o tráfego de navios foi reduzido em 74%. Ou seja, como é que vai escoar a produção, como é que vai chegar alimento, como é que vai ser feita toda aquela conjuntura de ações macroeconômicas, digamos assim, do país para gerar a riqueza, enfim, a questão climática, como o João Pedro está dizendo, não é só a sensação de calor, de frio, isso é muito primário, mas já está acontecendo e mata a gente. Sim. Mas também esse impacto global, né? Daqui a pouco a gente pode falar também sobre essa mudança de matrizes, né? Porque hoje, por exemplo, a questão do transporte é impactada, né? A questão das casas é impactada, a construção, a manutenção. É o efeito dominó, total. Né? É efeito dominó, porque a gente realmente depende. É como a gente conversava aqui no começo do nosso podcast, já não é mais uma questão de se preocupar com algo bonitinho, fofo, maravilhoso, natureza, bichinho. A gente é que está no pau agora, digamos assim. É literalmente uma mudança completa, porque hoje se você vai comprar um carro e ele vem mais tecnológico, o cara vai te oferecer e dizer assim, tem aquecedor de banco. E você aqui no nosso estado vai olhar e dizer assim, para que eu quero isso? Mas já veio, né, da fábrica. Pois é. Agora, se a gente passa por uma onda de frio, aquele que tem o carro com aquecedor de banco vai olhar e dizer assim, ainda bem que eu comprei esse. Que até então, se ele falasse, as outras pessoas diziam assim, bestado, tu pagou mais caro por uma coisa que tu não usa. Então, quer dizer, a gente mesmo, como o João Paulo falou, se a gente tiver uma redução da temperatura, como o João Pedro levantou a possibilidade, todo mundo vai estranhar, todo mundo vai sofrer com isso. Ora, se a gente passa por qualquer chuvinha, atacando as crises de rinite em todo mundo, todo mundo dentro da sala espirrando. Esse é outro impacto bem lembrado pelo professor Hugo, né? A questão da saúde. Sim. Né? Porque com o aumento da temperatura, nós temos aqui o aumento das doenças tropicais. Então vem dengue, chikungunya, tudo aquilo que a gente já sabe que espera, que são casos já esperados, digamos assim, pelos órgãos de saúde. Doenças sazonais, né? Até. Sazonais. Que é sempre quase que na mesma época do ano. Já espera aquilo lá. Mas a gente não tem métrica para saber como é que seria isso numa explosão de calor. Né? Então, para inseto, maravilha, inseto gosta de calor, por isso que as regiões tropicais são as que mais tem. Né? E aí nós temos os países que têm, os países ou estados, digamos assim, porque o Brasil é continental, que já tem as 4 estações, eles já se programam, já esperam, né? A roupa, né? A casa, o tipo de alimentação. Nós não temos isso aqui no Ceará e já estamos enfrentando, como o Hugo disse também aqui, essa questão da chuva. Quer dizer, as chuvas que aqui começavam, né, lá em 19 de março com São José, iam até mais ou menos o meio do ano, no máximo quando acontecer, estão chegando até agora. Então, há uma explicação também para isso, né? Essa mudança no ciclo, no padrão das chuvas no Brasil. Então, é um impacto de maneira generalizada, concorda? Então, e o Nordeste, que tinha o histórico da seca, há alguns anos a gente viu São Paulo passando por seca. Né? Usando o volume morto das reservas. Né? Você vê, ano passado, acredito, ou foi ano passado ou foi há 2 anos, eu vi uma reportagem lá nos Estados Unidos, caminhões e caminhões soltando bolas de plástico preta nos reservatórios de água para formar uma camada protetora mesmo para diminuir a taxa de evaporação. Então, quer dizer, isso já não foi desse ano. Então, essa onda de calor que houve recentemente já não é um episódio isolado. Ele já vem acontecendo. Então, você passa por um período de estiagem num país que não tem essa tradição, eles vão ter de se adaptar. E aí eles usaram um artifício físico que literalmente
Eram caminhões e caminhões soltando bolas de plástico pretas para cobrir toda a superfície da água lá do reservatório, para formar uma camada que impedisse o contato direto dos raios solares e assim minimizar a taxa de evaporação. É como você falou no começo do efeito dominó, uma frase que a gente conhece bem lá do Al Gore, que é o quanto mais quente, né? Você pode comentar se quiser também. E uma manchete aqui falando sobre isso, ó. Reino Unido, falando sobre a agenda verde, né? Reino Unido declara estado de seca em meio à onda de calor. Então diz aqui, ó, o país teve em julho, a gente sabe que é pegando fogo, né? Escasso em chuvas e quase 90 anos, quando as temperaturas ultrapassaram 40 graus pela primeira vez na história. Estamos falando de um país que a gente enfrenta -2, -5, -10 com facilidade, pega neve, né? Então ele fala, né, que a última seca foi em 2018. E nessa crise aqui, várias empresas sofreram de maneira geral, tanto na questão da sua produção como na agricultura. E é um país que tem uma forte agricultura também, né? Sim. É curioso, João Paulo, né? E refletindo também sobre a última fala do Hugo, é que assim, quando nós falamos de meio ambiente, a primeira dicotomia que se eleva é nós pensarmos meio ambiente versus economia. Esse é o X da questão, né? Então, assim, quando os negacionistas, né, ou pessoas que não acreditam que a preservação ambiental não é um caminho, ou atrapalha, ou ela acaba os negócios, é que a gente vê essas notícias e percebe quanto, de fato, não prestar atenção aos sinais que o meio ambiente oferece gera impacto sobre a economia. Nós temos um país que ele é basicamente gerido, vivido por rodoviárias, né? São as vias rodoviárias que abastecem o Brasil. É o caminhão que roda, que vai deixar, no nosso caso, o arroz, o feijão, o leite e tudo mais. E nós estamos vivendo, quer queira, quer não, uma certa crise que diz respeito aos combustíveis que abastecem esses caminhões também, né? Então nós temos guerras fiscais, né, entre estados, União, etc. e tudo mais. Mas qual é o consenso? É que nós precisamos procurar energias limpas. O Brasil, é engraçado isso, né? Essa pergunta é muito capciosa. O Brasil é um vilão ou é um amigo do meio ambiente? Se fosse uma novela das 8, o Brasil seria aquele personagem querido que vez ou outra fica mudando de figura, né? Porque se você pegar, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo muito pontual. Em 73, né? 73 houve a crise do petróleo. A gente vai abrir lá os livros de história, certamente vai ter um capítulo sobre ela. E é curioso isso, né? A crise do petróleo, né? Petróleo combustível fóssil, mas que é matriz energética para os automóveis, né? Gera a gasolina e tudo mais, né? Enfim, e aí todo mundo desesperado em 73 com a crise do petróleo. Todo mundo, o mundo inteiro, né? Tinha subido e tal, o barril do petróleo tinha subido drasticamente o valor. O que é que o Brasil fez? O Brasil disse, não, vamos colocar aqui o etanol. Programa do Proálcool, inclusive. Proálcool, inclusive que foi ideia de cearenses, né? Sim. Então assim, o Brasil partiu na frente, né? Em episódios em que o mundo caminhava com soluções de certa forma poluidoras, né? De certa forma contraproducentes, mas o Brasil tinha boas sacadas, né? Ótimas sacadas, que na mesma década de 70, o nosso homônimo aí, João Gurgel, dono da fábrica Gurgel Motors, né, lançava o primeiro carro elétrico e era chamado de doido. Sim. E hoje o mundo inteiro paga pau aí para Elon Musk. O Brasil sempre com essa mania de não acreditar no seu potencial, deixando passar grandes oportunidades. Não, com certeza. E é curioso isso, né? Se nós pensarmos, João Paulo, do ponto de vista legal, né? Como é que o Brasil avançou ou não avançou nessas questões? O Brasil, a sua primeira Constituição, a primeira Carta Política, Constituição, fala de uma forma bem basilar, ela é a lei das leis, né? Ela é um documento que nós assentimos, que é a lei principal. E todas as leis, elas resguardam obediência à Constituição. Ela é a lei das leis. O Brasil tinha constituições, até 88, que é a nossa, né? Uhum. Mas boa parte das suas leis eram para legitimar a destituição da natureza. Nós, quer queira que não, nós temos um país cuja a palavra que o significa, quer queira que não, veio do extrativismo, né? Foi desmatado até onde se pôde, o pau-brasil, e fizemos essa homenagem póstuma, né? Verdade, né? Verdade. Essa daí é a verdade. Então, é curioso, quando a gente toca nesse assunto, as pessoas, há um debate sobre direitos humanos, e se pergunta se haveria, João Paulo, que curioso, se haveria deveres humanos, né? Se todo mundo fala em direitos que todo mundo tem,
existem obrigações que todo mundo deveria fazer. Os constitucionalistas, né, que estudam as constituições, se fazem essa pergunta. O que mais se aproxima ao consenso é o dever de cuidar do meio ambiente. Porque o dever de cuidar do meio ambiente, todos nós precisamos observar. Né? Somos nós que estamos aqui no podcast, o pessoal que está lá fora, são os nossos amigos, nossos familiares que estão em casa nos esperando. É curioso isso, né? É curioso pensar que ninguém está fora dessa discussão e que ninguém está fora dessa atuação. Né? Mas é curioso pensar também que talvez pela primeira vez a gente esteja enfrentando de fato os efeitos. Né? É o que eu falei no começo, o filme O Dia Depois de Amanhã, ele é sempre o que eu lembro quando começam a discutir sobre isso, porque ele literalmente começa assim. Um estudioso da área divulga as perspectivas do que virá pela frente. E os governantes literalmente riem da cara dele, dizendo, não, isso é absurdo. E não dão cabimento, e até que chega aquele ápice do filme, né? Claro que tem a questão hollywoodiana e tal, mas a essência é muito interessante. Inclusive, tem um documentário da Discovery, diante do que o João Pedro estava falando, se chama Caos, o Mundo Sem Petróleo. E o interessante, é um documentário muito bem feito, uma perspectiva, porque há 10 anos se fala que se continuássemos extraindo petróleo na vazão que era, ele só duraria mais 53 anos. Se isso era 10 anos, agora restariam 43. Claro que, entre aspas, ganhou-se um alento aí com a questão do pré-sal, né? A questão do pró-álcool gerou, inclusive, para a economia muito conflito, porque teve muito agricultor que deixou de plantar arroz, feijão, soja, milho para plantar só cana de açúcar, né? Porque tinha a garantia da compra de toda a produção. E aí houve aquela questão da balança comercial ser prejudicada, faltava alimento. Isso aí, você está dizendo, e o João Pedro comentou aqui também, é a própria bionomia. Ou seja, enquanto que você falava aquela questão meio ambiente versus economia, o mundo há muito tempo, os cientistas apontam já a bionomia, ou seja, a economia baseada no nosso meio ambiente. Ou seja, o que eu posso fazer de produção a partir do recurso que eu tenho sem causar esse tipo de impacto. Porque aí o governo vai ter que entrar como mediador. Sim. Né? Não, e aí como eu estava falando, aí a questão do pró-álcool, ela sofreu um freio nesse sentido, porque ela teve que reduzir um pouco para poder os agricultores entenderem que, não, eu não posso substituir a minha produção. Eu tenho de manter e a cana ser algo extra. E também tinha a questão do período de entre-safra, né? Enquanto eu tinha a entre-safra da cana, eu não teria a produção na mesma quantidade. E aí o preço do álcool oscilava muito. E como o álcool também é incrementado, é acrescentado na gasolina, além do álcool combustível, ainda tenho o álcool para a produção da gasolina, para comercialização da gasolina, que gira ali em torno de 18% a 22%, isso varia muito do ano. Então, há alguns 4, 5 anos, foi declarado a produção em quantidade significativa e com qualidade, inclusive energeticamente produtiva, de etanol celulósico, onde durante o período da colheita da cana, eles produzem o álcool e guardam a palha e o bagaço. E quando é no período de entre-safra, eles produzem o álcool, o etanol, a partir da celulose dessa palha e desse bagaço. Então a produção se mantém constante. E aí eu consigo manter a economicamente mais viável, né? E ajudando a bionomia. Então no documentário da Discovery, ele é muito feliz nisso, porque ele retrata uma projeção do mundo. E, cara, ele mostra uma imagem de satélite, lógico, numa projeção, onde o mundo inteiro, à noite, praticamente às escuras, sem produção de energia elétrica, porque a principal fonte ainda é a queima do petróleo para a produção de energia elétrica. Por isso que muito se fala até sobre a produção do carro elétrico não é a solução. Vai amenizar, vai ajudar, tudo bem, mas não é a solução porque a energia elétrica ainda é produzida pela queima do petróleo predominantemente. Então eu só estou como se estivesse jogando a poeira para baixo do tapete, né? E aí, o Brasil e alguns outros poucos países no mundo é que ainda tinham iluminação. Os demais países, inclusive Estados Unidos, Europa e tal, eles tinham reserva de combustível para ambulâncias, carro de bombeiros, para emergência mesmo. Porque era, inclusive, proibido a venda para consumidores cidadãos normais. Porque não tinha. Realmente um caos, né? Realmente pensar num mundo sem... Porque a gente imagina que você fica ali sem energia por 1 ou 2 horas, a vida vai pro... Você pensa logo assim, vou fazer nada, o que eu posso fazer? Os hospitais, né? Você pensa... Então. Os hospitais, as escolas, né?
tudo que é movido a essa energia. Tudo. Mas ao mesmo tempo, seria válido pensar, vou jogar a pergunta aqui na mesa, seria válido pensar assim, que ao mesmo tempo em que a gente vive a tragédia da falta do petróleo, da escassez, do escasseamento do petróleo, ao mesmo tempo é tragédia e salvação do planeta? Será que a gente poderia dizer que o fato da gente começar a pensar, cara, vai acabar, essa busca por novas matrizes, seria a nossa salvação, de fato? Olha, é uma pergunta polêmica, viu, João Paulo? A gente ficou sempre olhando pensando, rapaz... Quem fala primeiro? Quem vai destrinchar isso? Olha, João Paulo, que quer que não, é uma tragédia anunciada, né? E eu não sei bem se tragédia é o termo mais apropriado. A gente falou em projeções, né? O Hugo estava comentando um pouquinho sobre essa questão do filme Caos, né? Eu lembrei que há uns 10 anos, uns 15 anos na verdade, e foi bem no início que eu comecei a se questionar a militância ambiental também, rodava nos e-mails uma certa corrente que era a Carta de 2070. Eu não sei se vocês chegaram a receber essa carta. Eu já vi. Né? Chegou a receber? Faz tempo, são uns 15 anos mais ou menos. Mas assim, é um futuro assim bem... Lembra um pouco Mad Max, né? A briga por fatores básicos de vida. Então. Mas era uma carta um pouco distópica, de uma pessoa supostamente do futuro, na qual ela falava do deserto e tal, tudo, né? O engraçado, o trouxe curioso, né? Trouxe o filme Caos. Eu há algum tempo no Instagram eu estava veiculando também algumas lives falando sobre o meio ambiente, né? A gente foi falar sobre alguns filmes, e um dos filmes que eu acho mais emblemático quando a gente fala sobre o meio ambiente é o próprio Mad Max, né? O Mad Max é um futuro distópico, né? Você tem lá o Mel Gibson no auge ali dos anos 80, né? Então, o Mel Gibson lá, que é um policial ainda tentando garantir a ordem em um mundo dominado pelo caos. Sim. Né? E aí, o ativo principal do Mad Max é o petróleo, é a gasolina. Então, os cidadãos, né, eles brigam entre si, conversam, tal, não sei o quê, em prol de gasolina, né? Então, vira a nova moeda daquele tempo. Virou a nova moeda, né? A gasolina e água, né? Gasolina e água são os grandes ativos do... Mas eu vou voltar aqui no tempo, agora eu vou usar um termo antigo, vou rebobinar a fita ainda mais. Pra minha infância, acho que é do Hugo também, o Hugo acho que é um pouco mais novo do que eu, assim, questão de 2 horas, né? E, cara, tinha um filme que era V no Planeta Terra. Passava no SBT, era algo muito antigo. E tinha uns alienígenas que vinham lá. A Kátia lembrou ali, era do tempo dela. Lembrando que Kátia Verusca está presente no estúdio, né? Nossa Marlene Matos. E aí, os caras vinham para a Terra para buscar água. A água tinha acabado no planeta deles, né? E eles chegavam aqui fazendo a saudação lá deles e tudo mais, em busca de água. Quer dizer... Hoje, a gente observa essa corrida do Elon Musk não é aleatória. Não é? Essa corrida por novos espaços, colônia na Lua, colônia em Marte, isso não é aleatório. Hoje pode parecer loucura, mas talvez para quem falasse das navegações. Né? Eu assisti ao filme do Fernão de Magalhães, que está no Amazon, e ele era apontado como louco por ter descoberto o Estreito de Magalhães na América do Sul. Então, talvez da maneira que o povo, que os portugueses, que nem o governo de Portugal quis financiar a pesquisa dele, né, a navegação dele, foi o governo espanhol que o fez. Então, da mesma forma que você achava que aquele cara era maluco, inclusive ele morreu em prol disso, mas deu certo, né? A gente pode estar vendo hoje uma corrida espacial no sentido de buscar territórios além terra, enquanto que nós podemos resgatar muita coisa aqui. O Brasil é um país gigantesco, né? Gigante pela própria natureza, como está dizendo o nosso hino. Eu me lembro que lá na Inglaterra a gente dizia, porque a gente conversava que ia de uma cidade a outra, pegando um voo de 3 horas e meia, o cara dizia, como é que pode? Eles não conseguem conceber, porque você pegar um país da Europa e mais de 1h30 de voo, você já está fora do país. Está quase fora do continente. Está quase fora do continente. Dependendo então, do país. Cara, é muito território, é muita riqueza. Nas aulas de estudos sociais a gente ouvia, né? Ouvia. O Brasil é um país de dimensões continentais. Agora tem que parar com esse negócio de país do futuro e encarar o que a gente tem agora e valorizar as ideias que são produzidas aqui dentro. Senão não vai ter o Brasil tem, salvo engano aqui, quem é bom dos números é o João Pedro, mas, salvo engano, 12% da água potável do mundo. O Brasil tem esse ativo aí. Né? Só que a maior parte dela ainda está no sub, né? No sub e mal distribuída.
E o problema também é... A gente vive o cheia tá sendo contaminado, né? a gente vive cheia. Chorume, enchente em várias mais, cidades do aterros, norte e seca lixões. no nordeste e sudeste, como está acontecendo agora. Então, a pergunta que eu vou direcionar aqui para o João Pedro, o Hugo pode... Daqui a pouco eu tenho uma para o Hugo também. Só um detalhe aqui. Vamos lá. Tu fez a pergunta, né? E eu deixei tá. o João Pedro falar primeiro. Claro. Na minha opinião, João Paulo, se o fim do petróleo salva ou destrói de vez, Isso. eu diria o seguinte: ele traz uma ocasião sem saída. Porque, como você bem citou, a gente sabe que a economia é quem rege. Por isso que muitas vezes, quando se vai para as discussões, e desde 92, quando eu me entendo por gente, e lembro da Eco 92, que foi inclusive no Rio de Janeiro, se falava a respeito. Né? Em 2020 haveria a convenção, não houve por conta da pandemia, foi ano passado, tudo. Né? E toda a vida se repete quase que os mesmos pontos daquela carta. E nunca se faz nada, entre aspas, o pouco que se faz, se torna quase que insignificante diante do tamanho do problema que vai cada vez aumentando em proporções assim gigantescas. Então eu acho que a prospecção do fim do petróleo traz uma situação irremediável de dizer, ou a gente faz agora e vamos ter que gastar muito mais do que o que se tivéssemos feito desde o início, ou a gente vai chegar ao que da demora, ao que as projeções estimulam, né? E o que a gente tem até muitas consequências, né? Isso. Tem então até uma eu acho expressão... que não é que ele salve, mas eu acho que ele coloca a situação em xeque, que vai obrigar aqueles que só visavam o financeiro ter de abrir mão de contê-los em prol de ter um futuro. Olha, a bem da verdade, né, eu já trabalhei inclusive com consultoria ambiental, por ser biólogo, né? Trabalhei com a Terra Nova, consultoria ambiental, um projeto meu há alguns anos atrás. E a gente fez alguns projetos para empresas. Alguns eram até projetos, algumas propostas eram até imorais, essa a gente não fez, que era, por exemplo, criar uma maquiagem para algumas empresas. Que a gente sabe que elas estão buscando isso. Curiosamente, eu estou aqui, no tablet aqui, no portal de uma grande revista, né, brasileira, não vou citar nome aqui, mas qualquer um sabe, uma revista que faz menção ao ato de olhar. Né? E tem aqui ao mesmo tempo que tem seca inédita, aqui as manchetes, aqui do lado tem assim, ó, empresa de carnes, uma mundial que tem aí com 3 letrinhas, né? Alimentando o mundo com o que há de melhor. Então, quer dizer, hoje a gente sabe que essa questão da colocação do gado, né, bovino em muitas partes da Amazônia é o que tem feito essa desregulação maluca climática. Então, indo para a ordem capitalista, a gente só vai conseguir fazer uma reversão de busca de matriz de dinheiro, de fabricação, né, de criação de dinheiro, de riquezas para essas empresas, quando eles observarem que tem uma oportunidade diferente aí. Sim. Isso é um fato. Sim. A gente hoje está literalmente, né, enxugando gelo, o que está derretendo na Antártida, fazendo medidas meramente paliativas, marqueteiras, digamos assim, que as empresas fazem. Como é que uma empresa que, porque na hora por que exemplo, tu bota um trator lá com um adesivo bem grande com o nome da empresa, tu tá muito mais preocupado com o marketing gerado pela ação do que pela ação em si. Lógico. E como é que você pode ter uma propaganda, um patrocínio desse aqui, sabendo que essas empresas são as maiores causadoras de danos ambientais? E que o Brasil, que é uma pergunta que a gente insiste em se fazer. O Brasil, a questão aqui, é falta de lei ou é falta de cumprimento de lei? A questão das leis, o João Pedro pode falar mais seguro. Delicado, né? É sempre uma pergunta delicada. Mas o que é que nós temos, né, assim, do ponto de vista atual, né? Não vamos falar de passado, vamos falar de atualidade. Nós temos uma Constituição, uma lei maior, que ela tem um capítulo sobre o meio ambiente, né? O artigo 225 é tido como corolário da proteção ambiental. Inclusive, nós temos uma legislação ambiental avançada, assim, pensado nesse sentido. Então, se você abrir o artigo 225, quem está aqui nos escutando agora, vai ver, né? Tem lá, Constituição, artigo 225. Todos têm um dever e direito de usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar para as futuras gerações, etc. e tal. Então, assim, todos têm o dever de cuidar do meio ambiente. Grifar essas palavras é muito simbólico para entender que nós temos um direito-dever. Nós temos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas nós temos um dever a ser observado. E o pronome é muito bem-vindo, são todos.
todos devem cuidar do meio ambiente. Essa é uma obrigação cogente, todos devem fazer isso. Então, quando nós estamos falando sobre isso, é a coletividade, é o poder público, é o empresariado. A observância dessas questões precisa ser feita no dia a dia. Se a gente for pegar essa sua pergunta, João Paulo, né? E aqui com o nosso professor Hugo também, Hugo, teve um caso interessante que foi levado ao STF sobre um questionamento sobre suposto afrouxamento de normas que seriam do Poder Executivo, né? Qual era a grande questão? Algumas associações tinham questionado o fato de multas terem sido revogadas, o fato de algumas licenças ambientais terem sido concedidas de forma estranha, de algumas regulamentações terem sido mais frouxas quanto à observância do cuidado com o meio ambiente. E o que foi que o STF decidiu, né? E esse voto da ministra Carmen Lúcia, ele é histórico, né? Ele é muito bonito. Ela falou sobre o princípio, olha que ideia interessante, o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. O que é isso? Os doutrinadores do direito falam muito sobre o princípio da vedação do retrocesso social, ou seja, o Estado ele não pode retroceder na proteção ao cidadão. Sim. Então, por exemplo, se o Estado instituiu um programa de renda mínima, seja lá qual for, né? Os nomes vão mudando, né, de acordo com o governo e tal, já foi o Bolsa Família, hoje é o Auxílio Brasil, tal. Então, essas ideias, né, que protegem a sociedade, elas têm que ser mantidas e não podem retroceder. Então, a ministra falou sobre o princípio da vedação do retrocesso ambiental, ou seja, a proteção ambiental ela não pode retroceder de forma alguma. Então, assim, seja os governos municipais, estaduais, uma ação que vem da iniciativa privada, todas elas estão sob os olhos, quer queira, quer não, do judiciário e qualquer cidadão, olha que coisa interessante, qualquer cidadão é parte legítima para acusar esse tipo de coisa. Nós temos no nosso direito algumas ações, certo? A lei é a lei, mas existem algumas ações judiciais que eu, João Pedro, como cidadão, posso ingressar para proteger o meio ambiente. Vou dar o exemplo da ação popular. Né? Se existe um ato lesivo do poder público contra o meio ambiente, vamos supor, um descarte irregular de lixo na minha rua, eu posso ir lá e processar o município, o Estado, qualquer ente do poder público que tenha feito isso. Outro instrumento interessante, e todos eles estão nessa ordem da Constituição de 88, né? Outro instrumento interessantíssimo, que foi de 81, foi ainda antes da Constituição, a Lei da Ação Civil Pública, né? A Lei da Ação Civil Pública, ela permitiu com que associações, os próprios governos também, eles possam processar, responsabilizar quem tenha feito um mal ao meio ambiente, né? Então, assim, é muito curioso isso. Então, assim, a gente tem possibilidades. Eu posso só citar um exemplo, um pouquinho da causa animal? Claro. Fica à vontade. Não deixa de ser meio ambiente. Que é uma causa muito cara a mim também, é algo que eu atuo e eu acho muito curioso. A Cibele que o diga, né? A nossa cachorrinha, né, que foi resgatada. É valente, Dizendo aqui para contextualizar aqui, o Hugo foi gravar com a gente, a Cibele estava lá. Enquanto o Hugo não tirou a máscara, que ela não reconheceu. Ela rosnava e olhava para mim assim com a cara que eu disse, eu não volto para casa mais inteiro, né, hoje. Cara, esse cara pegou um sítio do papai, lá em Itapebussu, ele já resgatou até jumento. Não tô brincando, não, ele já resgatou até jumento. Ele é ambientalista de verdade. Aí os loucos, né? Mas é a loucura do bem. Mas o que eu estava comentando sobre a ação civil pública é um caso muito curioso. É que você vê, por exemplo, a pauta animal, né? Muitas vezes é desprestigiada, a gente vê vários animais nas ruas, etc. e tudo mais. Houve um caso, salvo engano, foi em Ilha Bela, em São Paulo. Eu sei que foi em São Paulo, não sei se foi necessariamente em Ilha Bela. Mas foram protetoras de animais que resgataram alguns cães, tiveram muitas despesas, né? Que o animal sai, enfim, tem cursos veterinários e tal, ração, etc. E aí elas processaram o município. Porque na própria Constituição fala que a fauna tem que ser protegida, né? Uhum. Então elas processaram o município pela negligência quanto aos animais. E a justiça deu ganho de causa, né? Deu ganho de causa, o município foi condenado a pagar na época, salvo engano, R$50 mil, que custeou o tratamento desses animais, né? Então, assim, se a gente conseguisse replicar essa ideia de usar das nossas leis para ir para cima, para não ter medo, para fazer valer, a gente chegaria muito longe. Com certeza. Né? A gente não deveria estar fazendo com recurso particular o que é de ordem do recurso do poder público. Claro. Né?
Nelson, coloca pra gente aquela imagem, aquelas 2 imagens lá, porque a gente vai fazer aqui um panorama da seguinte maneira. Olha, se existe a lei, é porque existe um atentado contra o objeto dela. Estou falando aqui como um leigo, o cara que fez o primeiro semestre de Direito, né? Só, né? Não é como aquele que diz assim, eu vale professor de Direito. Não, não é isso. Eu sou professor de Biologia, sou biólogo, né? Então, esse é o direcionamento. Mas eu entendo que todo cidadão deve buscar números, dados, leis, o cumprimento dela ou não, como o João Pedro está dizendo. O conhecimento tem que ser pleno. Como o Hugo falou do conhecimento agora. O desmatamento acumulado de janeiro a dezembro em quilômetros quadrados nas unidades de conservação federal e estadual na Amazônia. Então, olha só que coisa triste, olha só. Olha o aumento, né? Em 2017 tivemos uma redução, mas a partir de 2018 foi crescente a escala de desmatamento na Amazônia em unidades de conservação. Então, existe a unidade, existe a lei, existe a proteção, mas a escalada está alarmante aqui, ó, né? Ou seja, 507 km² de desmatamento na Amazônia, isso é muito território. E se você olhar, desculpa aí, João Paulo, mas lógico, esse fato aí é indiscutível. Mas eu estava impressionado aqui com 2013, que a quantidade é tão pequena que não coube nem colocar o número dentro da tarja vermelha. Exato. E aí no ano seguinte, ela só para 244. Exato. Né? Então você olha assim, que foi que houve aqui, né? Porque de um ano para outro você tem um crescimento de praticamente 6 vezes mais. Você olha, alguma coisa aconteceu. Aí de repente, cai um pouquinho, aí quando é de 2016 para 2017 já cai pela metade. E aí no ano seguinte já volta a crescer. Mas o curioso é que você percebe, ó, que os últimos 3 anos... Ah, sim, crescente, uns 4 anos seguintes. Acredita-se que tem vários fatores aqui que nós devemos e podemos mencionar. Um deles que foi a questão da pandemia. Sim. Ó, né? Ou seja, que nós tivemos aí a redução da fiscalização e as pessoas entrando em atividade e a falta de exercício da lei, de exercer o que está lá posto. E o que eu acho, e aí o João Pedro pode até me corrigir, e eu até peço se eu te falo besteira, mas eu acho que muitas das vezes quando se comete um crime ambiental, ter de pagar somente uma multa, eu acho que isso daí é absurdo, porque o tamanho das empresas que geralmente estão por trás do crime, vamos dizer assim, aquela multa é cócegas para elas. E outra, o valor que será pago daquela multa foi gerado com essa receita, exatamente, com esse lucro dessa exatamente. Então, assim, atividade. eu acho que enquanto não houver uma punição real, enquanto ela for só essa daí fajuta da multa, que muitas das vezes até tem recursos, e essa multa ainda cai pela metade, é parcelada em 10 anos, enfim. Eu acho que enquanto houver... ele vai pagando com recurso gerado aqui. Exatamente. Existir, então, né? enquanto acho que a punição for só essa, vai continuar cada vez esse absurdo aí, eu acho. Olha isso só. é uma opinião pessoal, Claro, tá? E aí, mais alarmante ainda, ó, desmatamento acumulado de janeiro a dezembro nas florestas públicas, federais e estaduais. Agora, não são mais unidades de conservação, né? São as florestas federais e estaduais, ou seja, também locais de preservação. Olha o papoco aí, ó. Nós tivemos aí, né, no ano de 2021, praticamente 5 mil quilômetros de florestas federais e estaduais sendo arrasadas aí. Gente, não é coincidência, não é? Quando há um afrouxamento das medidas públicas de combate à atividade de exploração ambiental, é isso que acontece. Vou fazer uma analogia aqui, é que nem um sistema imunológico. Se a minha imunidade começa a cair, se as minhas células de defesa começam a cair, as células de bactéria, de fungos, vírus vão começar a invadir meu corpo. Então os caras estão lá, prontos para entrar, invadir, matar, roubar, destruir. E é o que está acontecendo. Nós temos aí, há poucos dias, a morte de 2 ambientalistas em território, em trabalho, e não são os primeiros, o Dom Phillips, né? E aí só gera mais comoção, porque o cara é inglês. E aí tem protestos internacionais. E não vamos esquecer do Chico Mendes, da missionária, né? Que agora me fugiu o nome. Doris, pode falar aí. Doris Stang, né? Que também Doris foi... Stang, pronto. Eu ia dizer Doris. Que, cara, deram a vida por aquela causa. E a causa não é abraçar e proteger a árvore, não. Tem famílias lá dentro. Sim. Não, e o extra, ainda de tudo.
A principal causa ainda de emissão de CO2 para a atmosfera são as queimadas. São as queimadas. O pessoal pensa que é carro, que é indústria. Não, são as queimadas. Curioso, né? O pessoal nem tem. Quando você pergunta em sala, são os carros, é o trânsito, as indústrias. Não, são as queimadas. Até porque por um processo natural econômico, o consumo dos carros, cada ano que passa, o desempenho tem aumentado. Nós temos hoje carro fazendo 13, 14 km por litro de gasolina. O Opala foi o primeiro carro da Kátia Veros que fazia 4. Opala 6 cilindros, a cara dela. Né? Então, cara, os carros saíram de consumir 6 para estar consumindo 14. Sim. Agora, Hugo, eu estou curioso aqui desde o começo também, o que é a diferença de química ambiental para química verde, cara? João Paulo, eu não diria a palavra diferença. Eu acho que existe uma separação entre os dois ramos, no sentido de que, claro que ambos buscam a questão ambiental, né? Mas a química verde é mais, vamos dizer assim, a abordagem técnica da coisa. Eu vou analisar mais os processos químicos, tanto industriais quanto domésticos, vamos dizer assim, os produtos químicos, o descarte deles, os efeitos desse descarte, o que eu posso fazer para amenizar. Porque, por exemplo, a própria produção do biodiesel, que é uma alternativa boa, favorável, ela tem como uma das poucas desvantagens a subprodução, porque acaba sendo obtido como um produto secundário, quase que inevitável, vamos dizer assim. Porque na hora que eu pego as fontes oleaginosas, né, independente seja babaçu, girassol, enfim, e eu produzo biodiesel, todo esse triglicerídeo que foi usado, ele gera como subproduto a glicerina. Boa parte dessa glicerina, enquanto a produção era pequena, era utilizada até pela indústria do cosmético. Sabonete, então você tinha uma segunda via, inclusive, para trazer mais renda, certo? Ser mais rentável ainda, e aí mais um ponto positivo. Porém, com a crescente produção, chegou uma hora que não tem mais como abranger toda a produção da glicerina que se tem junto ao biodiesel. E aí parte dela, se descartada de maneira indevida, vai ser oxidada e vai gerar um aldeído chamado de acroleína, que entra na composição da atmosfera, e quando inalado ele tem uma toxicidade elevada, podendo vir a ser cancerígeno. Acroleína. Isso. Então assim, toda reação química vai gerar produtos. Ora, se você parar para pensar, o prazo de validade de um medicamento, ele não é calculado em cima de quanto tempo aquele medicamento vai fazer efeito. Por isso que você conhece várias pessoas que dizem, eu tomei medicamento vencido e deu certo, do mesmo jeito. Ele vai continuar dando certo. Porque o prazo de validade é calculado em cima de um percentual de 20% do princípio ativo ter sido degradado. Entenda, eu tenho substâncias químicas ali, dentre elas o conservante que vai auxiliar no que a gente chama de prazo de validade, ou, tecnicamente, tempo de prateleira, que é o armazenamento. Lembrando que ninguém está incentivando ninguém aqui a tomar medicamento vencido. Pelo amor de Deus, tá? Não deve nem tomar medicamento sem necessidade, isso, né? Mas entenda, quando a pessoa diz que tomou o medicamento vencido e ele fez o efeito, é porque ele ainda tem o princípio ativo. Só que as substâncias químicas, inevitavelmente, elas vão reagir. Eu coloco substâncias ali dentro que vão compor o que a gente chama de excipientes para manter uma taxa mínima de reatividade e, consequentemente, expandir o período útil daquele medicamento. Mas essas reações vão gerando subprodutos e é exatamente essas substâncias geradas que podem gerar os efeitos secundários, efeitos colaterais, que aí cada organismo vai reagindo de acordo com o tempo. Aí, todo medicamento que você pega tem lá escrito: armazenar longe do calor, a proteção da luz e tal. Quem lê? Excetuando as pessoas que têm um mínimo de conhecimento e seguem, entre aspas, a maioria das pessoas guarda medicamento na cozinha. Porque é mais prático, já está perto da geladeira, do gelado, do filtro para tomar com a água. É um dos piores locais para isso. Porque a cozinha é um ambiente que emana calor naturalmente. Chegar em casa porque tem fogão, tem micro-ondas, tem o motor da geladeira, às vezes tem um freezer e tal. Tudo aquilo ali está gerando calor. E esse calor vai sendo recebido. Então você tem os comprimidos que às vezes estão separados num blister, que é o nome daquela embalagenzinha que cada um tem o seu localzinho. Mas você também tem aqueles outros que estão todos juntos. Tem gente que corta, né? Outro dia a minha sogra foi na minha casa, pegou todos os... Eu deixo, porque eu quero ver qual é o medicamento que está ali. Eu morro de medo de tomar o errado. Sim. Né? E aí, já aconteceu de eu tomar o medicamento da alergia do meu filho, achando que era meu remédio da pressão, porque foram lá e cortaram. Meu pai tomou um remédio meu que era para ficar acordado, e aí reclamando que passava a noite acordado, aí quando eu fui olhar o que era
Cartela já tinha tomado quase toda já. Ô, Jesus. Sem dormir há 6 noites já, o pobre. E tem uma preocupação com o descarte desse material, né? Sim, As farmácias sim, estão... Sim. As farmácias são obrigadas, inclusive, tá? A receber medicamento vencido. Então você que tá em casa, que tem aquele monte de medicamento vencido, às vezes comprou para um tratamento, não tomou todo, vá na farmácia, não tem só a questão da pilha, não. De repente Sim. em casa você consegue fazer essa separação, olha, a pilha, o medicamento. E às vezes a pessoa está em casa, ela comprou 2 caixas do medicamento, o tratamento acabou com uma caixa e meia, e ela vai e descarta aquele não. Ou doar para uma instituição, se está dentro da validade ainda, tem vários. Exatamente. Mas doe de forma consciente, entendeu? Doe para instituições que saibam vencido também, direcionar eu vou doar para alguém. né? Não. Porque, por exemplo, até mesmo nos hospitais, nos postos de saúde, tem aqueles pacientes que todo dia estão lá para receber medicamento. E às Por vezes mais não que seja tem. um medicamento, entre aspas, simples, porque nenhum deles é para ser ingerido sem necessidade, mas para comercializar a fim de ganhar dinheiro para outras coisas ilícitas, né? E os profissionais do posto sabem, tentam evitar, muitas vezes até dão placebos, mas ele vai conseguir. Uma hora ou outra ele vai conseguir. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E a química verde, ela fala, dentre outros princípios, do fato que a reação química perfeita, por a questão ambiental, é aquela que ocorre no mínimo de etapas possível, se possível uma só, e que não gere subprodutos. Porque sempre que eu promovo uma reação química de minha intenção, eu estou em busca de um produto. Raras são as vezes que eu estou aproveitando os 2 produtos obtidos dela. Então, se eu puder gerar uma reação que tenha um produto só, que é exatamente o que eu quero, eu não vou ter descarte, porque todo ele vai ser usufruído. Mas se eu tenho um subproduto e não tenho uma demanda para ele, geralmente ele vai acabar no meio ambiente. E aí ele se torna um agravante. Então a química verde, isso já foi até questão de Enem, tá? Ele colocava 2 rotas sintéticas para um determinado processo e ele dizia qual delas atende aos princípios da química verde. E era exatamente a rota mais curta. A rota que acontecia em uma etapa única, que era inclusive parte da alternativa. Era aquela rota tal, por conta que acontecia em um menor número de etapas, consequentemente gerando menos subprodutos e produtos secundários, como a gente chama. Então, assim, toda a questão, tratamento com medicamentos, tratamento de água, tudo isso daí está atrelado a processos químicos, muitas vezes. Porque, por exemplo, se você vai fazer o tratamento do solo e você faz a calagem, você está usando a cal, que é o óxido de cálcio. Só que a gente não tira óxido de cálcio da natureza. A gente produz a partir da termólise, da decomposição térmica do calcário. Então eu extraio o calcário da natureza, produzo a decomposição térmica dele para gerar a cal, que vai ser usado lá na calagem, vai ser usado para pintar muro e tal. Mas qual é o subproduto da produção da cal? CO2. E aí, então, toda essa questão é discutida num ramo da química ambiental, que é a chamada química verde. Como eu falei, são os processos avaliados, as reações químicas, a maneira como catalisar essas reações para elas serem de forma mais rápidas e, consequentemente, estarem por um período menor de tempo sendo produtoras desses subprodutos. Tá? O que fazer com esses subprodutos, os descartes, tudo isso daí é estudado pela química verde, que é, como eu falei, é um ramo da química ambiental mais relacionado à parte técnica da coisa, a tecnologia. E aí, quando você vai para os técnicos de química, os engenheiros, tudo mais, eles trabalham também muito em prol disso, de máquinas cada vez melhores em termos de rendimento, para não ter tanta questão da energia dissipada, né, do calor dissipado e tal. Enfim, tudo isso daí que a gente olha, vai escolher uma máquina, uma geladeira e vê aquele selo do Inmetro e fica escolhendo só pela categoria A, não é só pela questão da economia, mas também pela questão ambiente. Porque quanto menos energia dissipada eu tenho... Ele vai colocar de subproduto de energia dissipada tem que ser calculado, né? Exato. As fábricas também, elas já prestam atenção nisso, né? Tem muita gente, a gente sabe que tem... Não adianta ficar vendo a indústria e a fábrica como um vilão, porque nem sempre é. Ela faz algo necessário e precisa minimizar o impacto dos seus processos, né? Eu me lembro que eu visitei uma fábrica de ovo, na Inglaterra, lá na região de Wiltshire, e eles tinham um negócio muito interessante, né? Chegavam os caminhões das fazendas, uns ovos diferentes, inclusive é a fábrica de onde sai o ovo azul, da casca azul, que vai para a Rainha Elizabeth. Deve ser o segredo da imortalidade dela. E esses ovos, a produção muito grande, muitas máquinas, né? Obviamente, eventualmente as máquinas quebravam os ovos, ou erros humanos, ou até mesmo... Tinha uma máquina lá que eu vi que era muito interessante, você colocava as caixas de ovos
E ela passava serrando a caixa no meio. Às vezes o cara colocava a caixa mal botada, ela serrava ovo com tudo, né? Então assim, para onde é que vai aquele monte de ovo descartado? Eles vendiam para produção secundária toda aquela clara, gema, todo aquele material era vendido para fazer fertilizante. E a casca, né, a shell do ovo, né, eles chamam de shell, que é a casca, que é a concha do ovo, eles vendiam também para produzir, para a indústria que utilizava o cálcio, Sim, a posterior. Carbonato de cálcio. A Composição principal dela. Então assim, nada se perde, né? Então é interessante quando a gente consegue ter uma produção em que nada se perde. E por falar nisso, eu queria que a gente já, infelizmente, já arrumando aí para os minutos finais aqui, mas que a gente desse algumas dicas importantes, né, do que fazer. Então eu vou pedir aqui para o nosso ambientalista convidado hoje, dizer assim, João, fale à vontade, mas diz assim, o que você faria? Como é que a pessoa pode proceder? Desde a questão de casa, da economia de casa, dos animais da rua. Cara, um manual pro novo cidadão do mundo aí, como é que seria? Fica à vontade, não se preocupa com o tempo, não. Não, tranquilo. Assim, eu antes de entrar nesse ponto, João Paulo, mas só um adendo, né? O Hugo pontuou muito bem sobre esses processos da Química Verde, e aí me veio aquela pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Será que falta lei para algumas coisas? Em 2010 foi promulgada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E uma das diretrizes da PNRS era acabar com os lixões até 2014. Então, assim, é muito otimismo, né? A gente está em 2022. Otimismo utópico. Total. Fada do dente aí, total. Coelhinho da Páscoa. São eles que vão acabar com o lixão. Abraço, Papai Noel. Assim, só pode, né? O Capitão Planeta, né? Vai Planeta, né? Enfim, o novo, né? Mas até hoje não acabou, porque, enfim, os governos municipais, estaduais ficam tocando a bola um para o outro e tal, enfim. Mas se eu pudesse passar um conselho, né, sobretudo para os jovens que estão nos assistindo agora, né, os futuros profissionais que estão aí, futuros médicos, advogados, professores, enfim, os próximos a cuidar também do planeta, eu diria que o Al Gore, né, no seu Uma Verdade Inconveniente, ele traz algumas mensagens ao final que para mim foram muito singulares e eu levei para a minha vida e levo, né? Ele diz, fale, não tenha medo de se manifestar, né? Então, se você presenciou um crime ambiental, procure a unidade de polícia competente. Em Fortaleza nós temos uma delegacia voltada só para a proteção do meio ambiente. Abandono é crime ambiental. É crime ambiental, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Aí a pessoa que se sensibiliza, tá, com os animais de rua, ela vai lá e põe comida. A gente vê casos assim, né? Certo. A gente vê casos assim, de pessoas que vão lá, põem uma ração ali no cocó, na sua rua de casa, enfim, cuida dos animais de alguma maneira, dando comida. E aí, o que é que você pensa sobre isso? É errado fazer isso? Não, é desaconselhado fazer isso? Olha, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, inclusive, já teceu alguns pontos sobre isso, e que privar a alimentação de animais, né, sei lá, um condomínio que assentiu que animais não podem ser alimentados. Isso pode ser considerado maus tratos, né? Então, quem emitiu essa ordem pode ser, sim, processado, julgado e até aquela condenado. Pessoa que mora num prédio. Vou falar aqui até de um caso próximo aqui. Eu já vi isso acontecer no meu prédio. Uma pessoa sempre ela coloca ainda hoje uma raçãozinha no cantinho ali da esquina do prédio, entre um prédio e outro, né? Tanto é que a rua da mamãe ali, né, a minha rua ali, é cheia de gato. Então, a moradora já vi ela colocando várias vezes. E já tentaram boicotar ela. Proibir. Aqui dentro não, na minha calçada não. É permitido dizer que não pode colocar na calçada do prédio? Ou não tem lei para isso? São boas práticas? Assim, enfim. Os animais ditos coletivos, né, que são tutelados pela coletividade, sempre gera essa dúvida, né? Uhum. Mas a gente precisa ser muito firme quanto a isso, né? A privação de alimentação de animais pode sim ser considerado como maus tratos e, portanto, crime ambiental. Então, quem emitiu essa ordem pode ser, sim, processado, julgado e até condenado por maltratar um animal que está sendo privado do seu alimento. Então, você que é síndico aí, cuidado. O mais adequado é que, enfim, haja um cuidado da Assembleia do Condomínio, né, que essas decisões também sejam tomadas de forma coletiva. Mas só te interrompendo aqui mais uma vez. Isso pode gerar algum tipo de doença para o condomínio? Isso é com curiosidade que as pessoas têm em geral, né? Certo. A gente vai adoecer aqui no prédio, porque os gatos estão na rua, tem muito gato na rua, a gente vai ficar doente, e aí?
Não, assim, olha, eu posso citar um caso real, um caso, Claro. né, um Fica à caso vontade. recente, né? O gato feajola. O gato feajola é um caso que aconteceu em Mato Grosso do Sul, se não me engano. Agora não falo Mato Grosso do Sul, foi Mato Grosso do Sul. O gato feajola é um gato, enfim, do condomínio, né? Todos alimentavam, gostavam, adoravam o gato feajola. E aí começou essa discussão. Tira ou não tira o gato feajola, né? E na pandemia o gato ia lá, se alimentava e tudo mais. Foi uma polêmica danada, até que o morador, que era advogado também, resolveu acionar judicialmente o condomínio e os moradores que não gostavam da presença dele no espaço. E é engraçado que nas alegações finais, na última petição que ele ingressou, teve a patinha do gato na petição, né? Então, Uma assinatura. com uma assinatura digital. E o gato feajola deu ganho de causa, né? Ele ganhou o direito de morar no condomínio como animal tutelado. Mas assim, como são decisões coletivas, é importante que a coletividade se envolva, né? Claro. Que castrem os animais, que coloque no espaço adequado, que não prejudique o condomínio. Vou citar um outro caso. Isso que aconteceu em Brasília, né? Foi um caso de uma enfermeira, que ela tinha um cachorrinho, e aí gerou aquela polêmica se o animal podia ou não circular na área comum, né? Porque ela tinha um cachorrinho dela, e isso gerava muita dúvida, né? O incômodo, né? Aí alguns dizendo que ela tinha que andar de focinheira, que o animal tinha que andar de focinheira, não me falha a memória a raça, mas seria um cão, acho que um poodle, não era um cão de uma raça de porte maior, né? Enfim, Ou seja, um cão que oferecesse risco de vida para ninguém, né? assim, pelo menos do ponto de vista do Tradicional. tradicional, né? E aí, o que o STJ decidiu? Ele disse, não, você é soberano dentro da sua unidade autônoma. Então, se eu quiser, sei lá, obviamente eu estou exagerando, tá? Mas se eu quiser ter um leão dentro do meu apartamento, eu posso ter. É o meu direito de propriedade. O direito de propriedade é tão sagrado. O senhor teria um leão de estimação? Nem de perto. Não, né? De leão eu quero distância, literalmente. Entendi o comentário aí. Entendi. A sua blusa revela aí a Então pronto. identidade da resposta, né? Boa escolha, né? Boa escolha. Parabéns. Então é isso, né? Então, mas o que há em comum nesses casos, e essa é a minha mensagem final, para não me estender muito, falem, lutem. E o Algor tem uma mensagem que é muito, muito legal. Ele diz, muito massa, eu vou falar aqui com o termo que eu gosto de usar mesmo. Pode usar. É muito massa, né? Ele diz, fale. Escreva uma vez, escreva duas, escreva a terceira. Se você escrever a quarta e eles não atenderem, torne-se um deles. Né? Então, assim, vamos levar adiante essa mensagem, né? Se a gente tem raiva da saúde pública ou como a forma como é conduzida, torne-se médico. Se você acha inadequadas as formas como as obras sugeridas, torne-se um bom engenheiro. Se você gosta de boas aulas, torne-se um professor. Mas torne-se aquilo que você está destinado a ser. Então, é isso que o meio ambiente precisa, de pessoas vocacionadas e cientes da sua importância e da sua contribuição a ser feita. O meio ambiente, além de um direito, ele é um dever. Então, vamos cumprir o nosso. A gente nota que ele gosta porque está emocionado, tá notando? Não é? Cara, esse Agora menino no desde final ele cedo... mostrou que... Desde cedo que o João Pedro é militante dessa causa, então isso que você falou, cara, se você é apaixonado por uma coisa, vai nisso, né? Ontem a gente está numa mesa aqui de apaixonados. João Pedro pela área dele, eu vi desde cedo. O Hugo, apaixonado pela química, pelo conteúdo. Ontem eu vi, cara, vão lá no Instagram do Hugo pra vocês verem. Que lousa linda que tá lá, escrita com perfeição. Tem um toque. Tem um toque. Tem toque, você tem dom. E aí, eu sou apaixonado pela biologia também, já confesso que é que nem aquele amor que você não consegue abandonar, né? Eu passei 4 anos fora, não dava aula de biologia, de outros assuntos, mas aí o amor nos trouxe de volta. Então, se você ama o meio ambiente, ama a natureza, ama aquilo que você faz, cara, investe nisso, vai fundo. Tem gente que hoje fatura milhões fazendo aquilo que ama, porque foi capaz de abandonar críticas, abandonar pensamentos adversos, pensamentos alheios. Fugir do senso comum é genial, cara. Alguém fugiu do senso comum na aviação e temos o avião aí. Alguém fugiu do senso comum com relação a vacinas, temos vacinas hoje. Então, é interessante que a gente busque informação. Agora, busque informações sólidas, né? A gente está vivendo uma era de fake news. A gente está vendo uma era que, às vezes, sem querer, você passa uma fake news. Às vezes, quando você vai preparar, no nosso caso, né? Preparar uma aula, preparar uma palestra, como o caso de João Pedro, às vezes a gente procura fontes e, sem querer, esbarra numa fonte que nem tinha um número verdadeiro. Exatamente. Mas procure não acreditar nisso e não gerar. E o que você acabou de falar exatamente vai ao encontro do que eu ia encerrar também. Eu dizer assim que, como eu sempre repito, sempre busquem aprender. Porque eu acho que
o que pode vir a salvar, em qualquer sentido que seja, meio ambiente, economia, tudo, é o conhecimento. O fato de você ser um leigo, um ignorante no sentido original da palavra, é o que mais me amedronta. Porque são exatamente esses que mais se sentem donos da razão. Se tornam extremistas, né? E levam a informação à frente. Então, como o João Pedro bem falou, se você é incomodado com a situação, fale. Se não foi atendido, fale de novo. Repetiu-se, fale de novo. Não teve saída? Torne-se a pessoa que gere aquela ação. Para que você não precise mais falar, mas sim você possa fazer do jeito que você sabe ser o correto. Isso, eu estou olhando para ti, me lembrando de uma pessoa que você admira muito, né? A Marie Curie, que deu a vida pelo que acreditava também. Literalmente. Deu a vida pelo que acreditava. Todos nós temos esses ídolos, né? Que permeiam não só a nossa área de atuação, como também outros que já se foram, que são exemplos, né? Do esporte, por exemplo, como o Ayrton Senna, enfim. Então, como é que a gente, às vezes, começa um programa falando de meio ambiente e termina em Ayrton Senna? Conhecimento, inter-relação. Você vai perceber que quanto mais você estuda, como o Hugo está dizendo, quanto mais você busca conhecimento, mais parece que o teu cérebro conecta todos os pontos. Exatamente. Né? E é assim que a neurociência funciona também. Eu acho interessante isso, né? A gente costuma sempre encerrar as exposições com uma frase, né? Em específico. De todas as pessoas que mais me tocaram nessa luta ambiental, eu acho que um dos textos mais simbólicos é uma música do Michael Jackson, né? O Michael Jackson tem uma música chamada de Man in the Mirror, né? É o Homem no Espelho, em que a música ele se questiona, né? Quem ele deveria acionar para que mudasse o mundo? E o refrão é muito emblemático. Ele diz: eu comecei pelo homem no espelho, eu pedi para que ele mudasse suas atitudes, né? Então eu acho que é isso, né? Olhar para o homem no espelho, para a mulher no espelho e pedir que essa pessoa mude suas atitudes, né? Então acho que E eu vou deixar até uma dica de um livro chamado Essencialismo. Eu só, vamos lembrar, que é Greg alguma coisa. Greg McKeown, né? McKeown. Acho que você está lendo também, né? Eu li o Sem Esforço, né? O Sem Esforço, E eu li o outro dele, que é o Essencialismo. Então, assim, às vezes a questão do meio ambiente, nos Estados Unidos, tem aquela questão de produzir 3,5 kg de lixo por dia. Às vezes é falta de si. Às vezes o excesso de consumismo é falta de felicidade com o que a gente é, com os amigos que a gente tem, né? Então, quanto mais você busca o essencial, mais está perto da felicidade, né? Então, assim, não é que você não deva comprar, gastar, enfim, tem época do ano, Natal, enfim, há uma necessidade, você vai comprar um caderno, uma caneta, um tablet, enfim, né? Mas cuidado quando isso se torna meio de vida. O que você vai fazer? Eu vou pro shopping hoje, fazer compras. Ao invés de você dizer, não, estou indo visitar uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito, tomar um café, que seja, né? Então, às vezes, essa ganância, essa falta de si, essa falta de interação com o outro tem levado a gente a um consumismo exagerado, né? Uma exploração, uma ganância que nem precisava ter, como nós vimos aqui, tanto em dados, como também aqui na nossa conversa de hoje, né? Lembrar que o meio ambiente começa em cada um, né? Exatamente. Não há como fugir. É isso, gente. Então, grande abraço a todos que nos acompanharam aqui. Sigam o @João Pedro Gugel, é isso mesmo? @João Pedro Gugel nas redes sociais. O professor Hugo Peixoto é professor Hugo Peixoto. Professor Hugo Peixoto também, né? João Paulo Gugel, para mais dicas, para falar o que é que você achou, o que é que você gostou, em trazer mais temas que nós vamos voltar aqui com certeza. Eu vou sair daqui, Kátia, aquela história que a gente poderia dar para cada um, que era uma carteira de membro do nosso podcast, né? Né? Carteirinha de membro, porque, cara, até agora que ninguém que sentou aqui, eu disse, esse cara nunca mais volta. Todo mundo que senta aqui, eu já fico vibrando pensando no retorno, né? A gente falar sobre mais coisas sempre. E já teve uma interação muito bacana aqui nessa mesa hoje, estou muito feliz com isso. E você que nos acompanha, continue divulgando esse trabalho. Nós trazemos conteúdo sério, conhecimento para a tua vida. Esse podcast é um podcast família, que você pode ver em casa com seus filhos, né? O pai com o filho também, disseminar essa ideia que o Colégio Antares tem de universalizar a cultura, tá bom? Estamos aí no YouTube, né? No canal Sou Antares e também no Spotify. Então, se você tem Spotify aí, procura. Nós enviamos para os nossos alunos, vocês alunos também mandem, pulverizem esse conhecimento, porque é bom, é construtivo e nos alegra, né? Então, o tchau dos nossos convidados aí, até logo. Pode dizer as palavras finais aí, quem quiser mandar um abraço. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tá? Deus abençoe a todos, continuem estudando e lembrem-se, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de vocês. Então, vamos fazer sempre evoluir isso. É isso.
JP? Isso aí, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade, ao Colégio Antares, aos queridos professores João Paulo, professor Hugo, e a todos aqui da equipe do Colégio Antares. É isso, vamos mudar o mundo e só precisamos convencer uma pessoa, o homem e a mulher no espelho. Muito obrigado. É isso aí, beijo no coração, até a próxima. Valeu.